Olá meninas, bem-vinda de volta a mais uma live que nós vamos fazer das mulheres da Bíblia. Vamos continuar com as mulheres de 1 Samuel. Hoje nós vamos falar sobre Mical, a filha mais nova de Saul. Se você quiser me acompanhar, abre aí a sua Bíblia. Está no capítulo 18, versículo 20 ao versículo 30. Eu vou ler aqui com vocês na minha Bíblia da Mulher de Fé, tá? Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: Eu a deixarei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: Hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre, sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-se ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu um casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Então essa é a primeira passagem que fala sobre Mical. Nós vimos na última live sobre Merabe, que era a filha mais velha, que Saul havia prometido para Davi, mas depois, na hora H, deu para outro homem. Ela acabou casando com outro homem e não casou com Davi. A gente não sabe por que ela casou com outro homem, né? Se foi Saul que determinou ou se foi ela que havia escolhido. Mas aí, como Mical falou para Saul que gostava de Davi, ele achou isso uma oportunidade de atrair, né, Davi para a batalha e colocar Davi à frente na batalha para que ele fosse morto, porque a intenção de Saul, na verdade, era que Davi morresse, né? Então, mesmo assim, como o Senhor estava com Davi, o dava vitória nas batalhas, ele trouxe, além de 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios, e assim ele pôde se casar com Mical. Aí o que acontece? Saul começa, né, continuando aqui a história até a gente passar para a próxima citação, a próxima referência que fala de Mical, eu vou contar para vocês um resumo para vocês entenderem o contexto, tá? Então aí Davi casou com Mical e continua indo para as batalhas contra os filisteus, como tá falando aqui na palavra, né? Saul continuava morrendo de inveja de Davi, morrendo de ódio de Davi, querendo matar Davi de qualquer jeito. Então tentou matar Davi com a lança novamente, Davi se esquivou. Então Davi começou a perceber que Saul queria matar ele. Davi foi para a casa dele e Saul falou para os seus encarregados que fossem para a casa de Davi e o vigiassem para que no outro dia de manhã matassem Davi. A Mical ficou sabendo e falou para Davi: Você tem que fugir. Você tem que fugir porque meu pai vai matar você. Então ela ajudou ele a fugir pela janela. Ele pulou a janela, desceu pela janela e foi embora e fugiu. E ela pegou um desses ídolos que tinha em casa, colocou na cama. Ele era bem grande, era comprido esse ídolo. Ela enrolou ele em uma colcha com pele e cobriu como se fosse Davi que tivesse deitado ali. Então, chegou no outro dia de manhã, os soldados chegaram, né, os encarregados lá, os capangas lá de Saul, chegaram lá e falou: Olha, seu pai mandou levar Davi. E quando eles puxaram a coberta para poder pegar Davi, viram que era o ídolo. E aí foi e falou para Saul. Aí Saul ficou bravo, foi lá, falou com Mical: Por que você fez isso? Porque você me enganou. Porque você falou que me contou que Davi tinha fugido. E ela fala assim: ele me obrigou. Ele falou que se eu não ajudasse ele a fugir, ele ia me matar.
Bom, daí o Saul continuou perseguindo, né, Davi, e Davi foi se encontrar com Jonatas, que era o filho de Saul. Então, eles conversando entre si, Davi e Jonatas, Davi falou para ele assim: seu pai quer me matar, eu não sei por quê, eu não fiz nada, eu sou inocente. Por que que seu pai quer tanto me matar? E aí Jonatas falava assim: não, meu pai não quer matar você. Que isso, ele não tem motivo nenhum, isso é coisa da sua cabeça. Aí Davi falou assim: olha, tá chegando a festa da lua nova, nós vamos fazer um teste, a gente vai pôr a prova para ver se seu pai realmente quer me matar ou não. Você vai dizer que eu vou para minha família passar a festa da lua nova com a minha família. Eu não vou estar presente durante o jantar de comemoração à lua nova. E aí nós vamos ver a reação dele da minha ausência na mesa. E você vai me contar depois o que aconteceu. E aí, na hora desse jantar, Saul, no primeiro dia, fala assim: ah, tudo bem, ele deve estar impuro, por isso que ele não veio no jantar. Mas chega no outro dia, Davi não aparece de novo. E aí ele pergunta para Jonatas: o que aconteceu com Davi que Davi não veio? E aí ele conta para Saul que aquela desculpa que Davi deu. Na verdade, não tinha ido, ele estava escondido. Só que Jonatas já havia combinado com Davi que iria dar resposta para ele. A forma como o pai dele reagisse, ele ia voltar e encontrar com Davi onde Davi estava escondido, que era atrás de uma pedra, e iria fazer lá um código que eles haviam combinado para falar: é para você fugir, meu pai vai te matar, ou você pode voltar, tá tudo em segurança. Como que seria? Era a flecha, ele ia levar um servo dele, ia jogar a flecha, se a flecha caísse, ele falasse assim: ah, a flecha está além de você, quer dizer que era para ele sumir e fugir porque Saul queria matar ele. Ah, a flecha está aquém de você, está antes de você, aí significava que Davi poderia voltar, que estava seguro. Então eles armaram tudo isso, combinaram tudo isso. Como passou a festa da lua nova e Saul ficou furioso, falou que queria matar até Jonatas, além de Davi, porque Jonatas estava do lado de Davi e que ele ia tomar o reino dele e de Jonatas também. Mas Jonatas não se importava com isso, ele gostava de Davi, era o melhor amigo dele. Ele não estava nem ligando para o reinado. E daí chegou na hora lá, ele foi com o servo dele encontrar Davi no outro dia. Quando chegou perto, ele falou: olha, a flecha está além de você. Aí o servo foi lá, pegou a flecha, ele falou: olha, pega meus armamentos e leva embora. O servo pegou todas as flechas, os armamentos e foi embora. Eles ficaram sozinhos. Ele ficou sozinho, né, o Jonatas. Aí Jonatas pôde se encontrar com Davi. Davi saiu de trás da pedra. Eles conversaram e falou: olha, você tem que ir embora mesmo, você tem que fugir, que meu pai quer matar você. Aí eles fizeram um acordo de que eles seriam amigos para sempre e que nessa amizade um ia cuidar do outro, da família do outro, enquanto vivesse. E aí eles se abraçaram, se despediram e Davi foi embora. E Davi foi para o deserto e fugindo de Saul. E Saul começou uma perseguição. Cada hora que Davi estava, ele descobria onde Davi estava, escondido ia lá, mas o Senhor dava livramento para Davi, daí ele ia para outro lugar. E assim foi indo, nessa fuga para lá e para cá, cada hora Davi estava num lugar. Aconteceu muita coisa que eu não vou também entrar muito em detalhes aqui, senão vai ficar muito longa a live. Mas aí, no final do capítulo 25, na história de Abigail, que vai ser a próxima mulher que nós vamos entrar no próximo domingo, né? No finalzinho, depois que conta a história de Abigail, fala aqui no versículo 43, no versículo 44. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Patiel, filho de Lais, de Galim. Tá? Então, a primeira parte da referência bíblica fala de quando Saul dá Mical para Davi. A segunda referência bíblica que fala sobre Mical é quando eles vão à casa de Davi e ela ajuda ele a fugir. A terceira referência bíblica é essa aqui que fala que Saul, porém, deu Mical para Patiel em casamento, tá? E aí continua essa história, né? Davi, então, decide ficar na terra dos filisteus. Uma maneira que ele encontrou de poder fugir de Saul era se esconder na terra dos filisteus. Então, ele se fez de louco, entrando na terra dos filisteus. E aí todo mundo ficou meio desconfiado. O rei, né, que é o rei Gat, ele ficou meio desconfiado. Não é rei Gat, não, é rei Ax. O rei de Gat, que era uma terra filisteia, que chamava-se Aquis, ele ficou meio desconfiado, mas Davi fez-se meio de louco e depois foi se chegando e aí ele começou a contar que estava contra, né? Ele fingiu, ele mentiu, né? Que estava contra Saul, estava contra os israelitas, queria ficar do lado dos filisteus. Então, aquilo, né? Quem é inimigo
do meu inimigo é meu amigo. E acabou aceitando Davi, Davi passou a morar ali na terra de Gate, tá? Que era uma terra filisteia. Aí eu vou pular um pouquinho aqui a história, porque a próxima referência que tem de Mical tá lá em 2 Samuel já. Então, para a gente não rever de novo a Mical lá em 2 Samuel, eu já vou pelo menos falar as partes dela. Tá? Nessa parte que já tá lá em 2 Samuel, Saul já havia morrido, tá? Saul e Jonatas morrem numa guerra contra os filisteus. Aí depois vem o seu único filho que restou, que era Isbosete. Isbosete toma o poder. Eu só sei que Isbosete acaba morrendo. E daí Davi fica sendo, né, tendo a oportunidade de poder se tornar rei. Ele consulta Deus e fala assim: Senhor, para qual cidade eu vou? Porque agora não tinha mais nenhum descendente de Saul. Então ele poderia tomar o poder, né? Já que ele já havia sido ungido como rei. Aí Deus fala para Davi ir para Hebron. Então Davi vai se tornar rei em Hebron. Quando ele se torna rei em Hebron, ele decide tomar Mical de volta. Ele pega e fala assim: ela é minha mulher, minha primeira mulher, e eu quero ela de volta. Como ela era filha de Saul e era uma princesa, quando Davi voltasse a casar com ela se tornaria uma rainha. Então ele iria, tipo assim, estipular mesmo o seu reinado, porque ele ia casar com uma princesa e ela iria se tornar rainha, oficializando assim mesmo o seu reinado. E manda buscar a Mical. Só que a Mical já estava casada com o Patiel. Então imagina só que confusão, que situação que não ficou a vida de Mical, né? E ela teve que voltar para Davi. Teve que voltar a viver com Davi, da tirada de Patiel e volta para Davi. Então, a primeira referência que tem de Mical no livro de 2 Samuel, ela tá lá no capítulo 3, é o versículo 12 ao versículo 16, que é quando Davi fala que quer Mical de volta. Eu vou ler aqui para vocês. Então Abner enviou mensageiros a Davi com essa proposta: a quem pertence esta terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir um apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei, pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que tirasse do seu marido Patiel, filho de Lais. Mas Patiel foi atrás dela e seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Então Abner, ele era um comandante do exército de Saul, tá? Quando Saul morreu, quem ficou no poder foi Isbosete, que foi o filho dele, o único que restou, que Jonatas também havia morrido, tá? Na guerra junto com Saul. Só que esse Isbosete, ele não mandava nada, ele era um fraco. Então, quem acabou mandando, quem comandava tudo era o Abner, que era o general do exército de Saul, tá? Então, Davi foi falar com Abner e eles entraram num acordo, né? Ah, então eu quero Mical de volta. Aí Abner falou, tá bom, vou levar. Foi lá e falou com o Isbosete que era para mandar a Mical de volta. E você vê que ela era, eles amavam-se um ao outro, né? A Mical e o Patiel, porque o Patiel saiu correndo atrás dela, chorando, enquanto ela estava sendo levada. Então ele amava ela, eles tinham um bom relacionamento, né? E acabaram tendo que ser separados um do outro. A próxima referência bíblica que está também em 2 Samuel, tá? Em 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 16 até o 23. É quando Davi, ele já está em Jerusalém, ele já se tornou rei também em Jerusalém, antes ele estava rei só em Hebron, depois ele se tornou rei também em Jerusalém, aí ele se tornou rei em todo Israel. E aí ele traz a Arca da Aliança, né? Porque agora eu sou rei, eu tenho uma casa, eu tenho um palácio, e o Senhor não tem um lugar para ficar. Então ele arrumou, né, um tabernáculo tudo novamente e trouxe a Arca da Aliança de volta para perto dele. E ele estava muito feliz, ele estava muito alegre, trazendo a Arca da Aliança. Eu não vou começar a contar que eu tenho que ler aqui, né? Então vamos ler aqui. Versículo 16, então, do capítulo 6. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor.
Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então, essa é a última referência que fala de Mical. Ou seja, ela estava tão amargurada que ela desprezou Davi, né? Falou que ele estava sendo um exibido, né? Diante das mulheres. E por isso ela ficou estéril. Deus, né? A castigou e ela ficou estéril e nunca teve filhos. Então, essa foi a última referência que fala sobre a Mical. Eu vou entrar agora aqui no meu resuminho do que a gente pode aprender, né, com a história de Mical. Então, já deu, assim, para vocês terem uma noção do contexto, né? Eu não fui muito detalhista, porque senão demora muito, são muitos capítulos, gente. Que é do 1 Samuel para o 2 Samuel. Então, eu procurei contar pelo menos um meio termo para vocês entenderem de como foi acontecendo, né? Para vocês terem uma noção. Então, vai desde quando Davi estava fugindo de Saul no deserto até ele se tornar rei, né? E aí ele se tornando rei, ele manda buscar Mical de volta para ele, se tornar sua mulher. E é o final, a última parte que fala sobre ela, é essa parte que ele tá trazendo a Arca da Aliança. E a gente vê que ela tá bem amargurada, ela tá bem com raiva de Davi, e por isso que ela ficou desprezando Davi quando ele estava feliz. Então ela deveria, né, ter se alegrado, ficado feliz com ele, mas não. Ela ainda o insultou pela atitude que ele estava tendo de celebrar a Deus ali no meio do povo. Quantas feridas abertas na vida dessa mulher, né? Primeiro foi dada a Davi, ela gostava dele. Depois ela foi tirada de Davi, ela perdeu Davi, primeiro vendo ele fugir, não sabia se nunca mais ia encontrá-lo, né? Correndo o risco de perdê-lo, de seu próprio pai matar o homem que ela amava. Depois Saul pega e dá ela para outro homem, ou seja, aí depois ela foi, se apaixonou por esse outro homem que era o Patiel. Começou uma nova vida com Patiel. E depois ela é tirada de Patiel. E a gente vê que ele amava mesmo ela, porque ele saiu correndo atrás, chorando, não queria que ela fosse embora. E volta para Davi, quer dizer, ela tem que retomar tudo que ela havia perdido. E ela está amargurada, ela despreza Davi, é como se ela se sentisse, pô, foi por causa de Davi que minha vida foi destruída, ele é o culpado de tudo. Então ela sentia desprezo e o seu coração estava amargurado, né? Ela se tornou uma pessoa amargurada pelos fracassos, a sua vida fracassou. Ela não conseguiu constituir uma família com Davi e não conseguiu constituir uma família com Patiel e depois teve que voltar para Davi, né? E ela via Davi feliz, né? Se tornou rei, mas ela não estava feliz, ela estava infeliz. Ela se tornou uma mulher frustrada e ainda estéril, porque a amargura que ela tinha no coração foi a que fez ela se tornar estéril. Então, como mulher, Mical carregava uma raiz de amargura profunda na alma, pela dor da rejeição. A amargura fechou o seu coração. Por isso ela não tinha mais sensibilidade para ser correspondida e morreu estéril, sem filhos. Sua vida tornou-se sequidão, né? Que a gente sabe como que é uma mulher que não tem filhos, ela não vale nada, né? Ela não vale nada. Então Mical, ela observava Davi de longe, mas a amargura o cegou. E ela não conseguiu discernir que o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Por isso ele estava tão feliz, pulando e dançando, louvando a Deus, porque ele estava trazendo a Arca da Aliança para perto dele. E acabou falando o que não devia, né? Ela acabou soltando os cachorros em Davi e falou que não devia e magoou Davi, né? Mical sentia-se como um joguete nas mãos dos dois homens de sua vida, Davi e Saul, seu pai. Vai para lá, vem para cá, agora você tá com esse, agora você tá com aquele.
né? Seu pai obrigou a casar-se com outro homem, e Davi, depois da morte de Saul, recebeu-a de volta das mãos de seus irmãos para tornar ainda mais legítimo o seu reinado, como eu expliquei, né? Era como um prêmio político para Davi, na verdade, a Mical. Ela era princesa e agora ia se tornar rainha. Né? Como ela era a primeira esposa, apesar de Davi já ter casado com outras mulheres, que a gente vai ver a Ionã, né? E mais uma outra, Abigail. A gente vai ver no próximo domingo a Abigail e depois a Ionã. Foram as outras duas mulheres de Davi. Ela era a primeira esposa, então ela que ia ser rainha. Né? E além dela ser a filha de Saul, ela já era princesa. Mas o seu coração não estava correto diante de Deus. Mical não estava em comunhão com o Senhor. A gente pode ver que ela não estava em comunhão com o Senhor, primeiro porque ela tinha um ídolo dentro da casa dela. Por que ela tinha um ídolo dentro da casa dela, se não podia adorar outros deuses? Né? Ela deixou aquele ídolo na casa dela. Então ali a gente já vê que ela não tinha muita comunhão com Deus. E depois ela não conseguiu sentir a alegria que Davi estava sentindo por causa do Senhor. Né? Ela não se compadeceu, né, ali por causa de tudo que Davi passou. Agora Davi estava finalmente feliz em paz, né, livre dos perseguidores. Então ela deixou que as tribulações de sua vida fossem transformadas em amargura e já fazia morada no seu coração. Ela desprezava a verdadeira adoração ao Senhor. Também não era só Davi que ela desprezava. Mical não escolheu seguir a Deus quando passava por momentos de dor. Ela não procurou se firmar nas suas promessas, deixando assim de se encher de esperança, mesmo não sabendo que o Senhor estaria preservando para ela. Há pessoas, então o que a gente pode aprender com Mical? Há pessoas que em algum momento na vida foram marcadas pela raiz da amargura, pessoas que foram decepcionadas, pessoas que foram desprezadas, pessoas que foram enganadas. E isso vai matando a pessoa por dentro, né? Pessoas que foram traídas. Então, isso faz com que o coração se feche, com que o coração se endureça. E aí a pessoa, ela não consegue realizar os propósitos que Deus tem para ela. Ela não consegue cumprir com o chamado que Deus deu para ela. Por quê? Porque ela fica presa naquela amargura. Ela fica presa naquela falta de perdão. E aí ela não consegue deixar Deus mover, né, agir através da sua vida. Porque ela bloqueia a ação do Espírito Santo pela sua sequidão, pelo seu coração endurecido, pelas suas amarguras e faltas de perdão. Não frutifica, não dá frutos para o Senhor. Assim como Mical criticou Davi por estar dançando e pulando em adoração ao Senhor, muitas pessoas amarguradas criticam aqueles que servem ao Senhor, se tornando insensíveis, cegos no entendimento, com seus úteros espirituais fechados. Então, além das pessoas que são amargas, elas não darem frutos para o Senhor, elas ainda criticam aqueles que dão frutos. Elas ainda criticam os outros que estão servindo ao Senhor. Elas ainda criticam aqueles que adoram o Senhor, como o Mical fez com Davi, quando Davi estava, né, adorando o Senhor, louvando ao Senhor. E não, elas não conseguem gerar vidas. Elas não dão frutos para o Senhor e ainda criticam e condenam aqueles que estão produzindo frutos. Gente amargurada, magoada, triste, ressentida, que não suporta a alegria alheia. Há pessoas com alma amargurada que precisam de cura, de liberar perdão, de deixar o Senhor cuidar de seus sentimentos e não ficar presos a eles. A esperança está em Jesus, Ele que nos sara, nos cura a nossa alma, ajudando a remover toda a raiz da amargura. Nós sofremos tantas dificuldades na vida, sim, nós somos humanos, mas nós devemos entregar todas essas situações difíceis na mão do Senhor, para que o Senhor ajude-nos a liberar perdão, a deixar o passado para trás, a deixar essas dificuldades, as situações que nos magoaram para trás e procurar viver uma nova vida. O que passou, passou, não tem volta mais. Então nós precisamos olhar para frente, nas novas oportunidades que o Senhor está dando. Não ficar presa naquela situação, se remoendo. Ai, coitadinha de mim, por que eu passei por isso? Por que eu sofri? Eu sofro tanto. Porque fulano fez isso comigo. E fica empacada naquilo e a vida não prossegue. A vida não anda, ela não consegue evoluir, ela não consegue frutificar. Porque ela fica parada, amargurada naquilo que ela sofreu, naquilo que ela passou, e ela não libera o perdão. Só que esse não liberar o perdão não faz nenhum mal para o outro. Faz mal para ela mesma, para o coração dela. E aí ela se torna insensível,
não só ao agir de Deus, mas insensível àqueles que estão ao seu redor. Então devemos lutar contra esses sentimentos que nos levam à amargura da alma. Jesus cura todas as feridas e Deus quer que a gente frutifique, Deus quer que a gente segue adiante, Deus quer nos dar uma nova vida. Devemos nos livrar do que é velho para que o novo venha, né? Para que a gente libere o perdão e foque na graça de Deus. Porque nós somos filhos e filhas de Deus e no nosso relacionamento com o Senhor, né? Assim o Senhor trata o nosso interior, limpa nosso coração de toda mágoa, de toda dor que a gente já passou, de todas as feridas, né? Que a gente tem no nosso coração. Então devemos nos livrar dos sentimentos de culpa, de julgamento, de inveja e de ciúmes. A raiz da amargura nos impede de enxergar o melhor que Deus tem para nós. E não sejamos como Mical. Os olhos são as janelas da alma. Então, se nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Devemos abrir a janela do nosso coração e deixar a luz de Cristo entrar nas nossas vidas. Então, é isso que a gente aprende com Mical. Mical se tornou uma mulher amargurada e, pela amargura de coração, ela se tornou uma mulher estéril, né? Ela acabou não dando filhos. Então, a gente não pode se tornar amargurada como Mical. Nós, às vezes, temos filhos, mas e os frutos que nós podemos dar para o Senhor? Que serão nossos filhos, né? Nossas realizações, graças que o Senhor quer nos abençoar, graças que o Senhor quer nos dar, novas oportunidades. Mas se a gente estiver parado, empacado, naquela situação, como que a gente vai viver tudo de bom que Deus tem para nós? Então, que nós não sejamos como Mical. Ela é sofrida, ela foi muito sofrida, ela foi um joguete, uma marionete na mão do pai, depois de Davi, vou para lá, vem para cá, uma hora tá lá, outra hora tá cá, uma hora tá casada com um, outra hora tá casada com outro. Ela sofreu. Mas adiantaria para ela? Não adiantaria ela ficar remoendo. Agora ela era de Davi novamente. Agora ela era rainha. Ela poderia usufruir não só de Davi, que era um homem bonito, era um homem bom, era um homem cheio de Deus, era justo, todos o amavam. Ele poderia tratar ela bem, tratar ela com carinho. Então ela poderia ter filhos, ela poderia ter uma nova vida como rainha. Mas não, ela ficou presa naquela amargura, no passado, e não viveu o presente que ela tinha, que era ali o reinado, estar com Davi no reinado dele. E por isso se tornou estéril, que foi o pior do que ela poderia passar, de tudo que ela já passou. Então que nós não sejamos como ela, ficando presos no passado, amargurados, sem liberar perdão, impedindo o mover de Deus na nossa vida e as graças e bênçãos que o Senhor quer nos dar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa live. Semana que vem nós vamos entrar em Abigail, que é outra história muito linda. Que Deus abençoe a todos, um ótimo restinho de domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!